Vou passar umas noções iniciais, gerais, sobre interpretação. E na sequência depois vamos detalhando. O que é interpretável? A expressão de um rosto pode ser interpretada. O sorriso, a forma de sorrir, pode ser interpretada. Um sinal de trânsito deve ser interpretado. Um texto, uma história falada ou escrita, lida, precisa ser interpretado. Então, o que é interpretável? Interpretável é um símbolo. Símbolos, a lei é um símbolo. A lei são palavras escritas, né? E elas são símbolos, elas contêm um significado, contêm um sentido. Interpretar é achar esse significado. Eu vou fazer uma comparação entre a lei e o pensamento. Eu estou falando agora, e à medida que eu estou falando, a nível de consciência, eu estou pensando, eu estou raciocinando sobre o que eu estou falando. E então, o meu pensamento não são as palavras que chegam aí. O meu pensamento está contido, ele está sendo transportado por essas palavras. Ele está aqui, o meu pensamento. E mesmo esse meu pensamento que está aqui, vamos dizer, a nível de consciência, porque esse pensamento que eu estou falando agora para vocês está a nível de consciência, ele não é apenas consciência, ele é também subconsciência, subconsciente, ele é também inconsciente. Influem nele, há influência nele de toda a experiência da minha vida, que eu não lembro, que eu não recordo, que eu não tenho como trazer de volta para a consciência. Tudo que eu passei pela vida está gravado no meu inconsciente. Mesmo um inseto que passa por aqui, ele fica gravado no meu inconsciente. E tudo que eu não consigo trazer de volta para a consciência é o inconsciente. É o inconsciente freudiano. Né? Freud dizia isso. O inconsciente é aquilo que não é possível mais se lembrar. Ou por falta de energização, ou por barreira, ou por negação, seja lá o motivo. E o subconsciente é toda a minha memória que eu posso trazer de volta à consciência. Então, o meu pensamento a nível de consciência, de raciocínio, ele é influenciado pelo subconsciente, o que eu posso trazer ou não trazer de volta, e pelo que eu não posso trazer de volta à consciência. Pois bem, vamos deixar a cabeça de lado e vamos ver a comparação que há nisso com a interpretação. A interpretação, as leis são a palavra e nelas se procura um sentido. Qual o significado daquela palavra? Qual o significado daquele dispositivo legal? Aquele determinado artigo da lei? Qual é o significado daquele artigo? O significado daquele artigo é este. Né? Não farás tal coisa, ou farás tal determinado prazo para isso, aquilo é tal. Isso é um artigo de lei, um dispositivo, é uma norma. Pois bem, contém um significado que ele está transportando. Só que é muito parecido com o pensamento. Esse significado desse dispositivo não é toda a interpretação da norma. Não é todo o sentido do direito. Esse significado, assim como o pensamento, ele está relacionado com toda a ordem jurídica. Todos os dispositivos legais, eles são conectados entre si. É o sistema. Por isso que a interpretação, ela necessariamente tem que ser sistemática. O dispositivo, a norma, tem que ser examinado de acordo com todo o sistema. E é o que ocorre com o pensamento. O que eu estou pensando e transmitindo é uma partezinha de tudo aquilo que está influenciando nesse meu pensar consciente. Né? Se eu conto uma história, uma fábula pequena de Esopo, vamos dizer,
aquelas fábulas que utilizam animais, o leão e a onça, o leão e o jacaré, são bem interessantes. Quando se lê, aquilo possui vários significados, vários sentidos. E se eu conto uma história daquelas para alguém, o que eu penso, o que passa pela minha cabeça, que eu até nem sei que está passando, faz parte do significado daquela história. Então, vejam bem, é isso. Primeira coisa, o significado de um determinado dispositivo, ele guarda relação com com toda a ordem jurídica, com todo o direito positivo. Tá? Essa é uma questão primeira. Eu gosto de distinguir norma de lei. Eu uso a expressão norma em sentido estrito, ou seja, lei é isso que aparece, isso que está escrito. Tá? É o que está o dispositivo redigido de tal maneira. Farás tal coisa, não em tal prazo, tal. Está escrito. Isso é a lei, é o que está escrito. Né? A norma é o que está por trás da lei, é o significado, é o direito, A norma é o direito, né? É o significado, é o que está por trás do símbolo das palavras que a lei utiliza. Então, deixa eu pegar minha cola aqui. Hermenêutica. O que significa hermenêutica? Existem 3 coisas distintas: interpretação, integração e aplicação. Interpretação é a interpretação da lei. Né? Existe uma lei regulando o caso concreto é regulamentado na lei, então se utiliza a interpretação. Mas há casos que não têm previsão expressa legal, falta um dispositivo. O que se faz? Se faz integração do direito, reunião do direito com fins de todos os dispositivos e princípios com o fim de encontrar a norma. Na integração, o que a doutrina diz? Primeiro se utiliza analogia, ou seja, um dispositivo semelhante, não igual, mas semelhante. Aí, primeiro se utiliza a analogia. E em segundo, se não consegue a solução na analogia, ou seja, não há um dispositivo semelhante regulando aquela questão, se recorre aos princípios gerais de direito. Não? É isso. E o que é hermenêutica? E tem a fase também de aplicação do direito. A aplicação é quando o juiz, depois de interpretar a lei, ou integrar a lei, descobrir a norma que está por trás, a norma, o direito, ele aplica o direito. Isso é a aplicação. A hermenêutica não é hermenêutica, significa o estudo da interpretação, mas não a interpretação em sentido estrito, sentido estrito é a interpretação e integração. A hermenêutica é o estudo da interpretação em sentido restrito, interpretar a lei, da integração e da aplicação. É a ciência que estuda isso, né? Isso se chama, então, o estudo da interpretação, da integração e da aplicação se chama hermenêutica. Existe um brocardo que diz assim: quando a lei é clara, não é necessário interpretar. Né? Quando a literalidade da lei está clara, não precisa interpretar. Errado. É necessário interpretar a lei que é clara, porque muitas vezes ela é aparentemente clara e não é realmente clara. É preciso interpretar a lei chamada de clara para ter certeza que ela realmente é clara, né? Para ter certeza que realmente a literalidade dela coincide com a norma que ela contém, com o direito que ela contém. Né? E interpretação, então, e também costuma-se dizer o seguinte,
no processo interpretativo, primeiro se recorre à lei e só depois à integração, né? Não é bem assim, não são fases assim tão divididas, não. Quando se interpreta, se integra também. O elemento sistemático é um dos elementos auxiliares da interpretação. Os outros são o valorativo, o histórico, o comparativo, são elementos que auxiliam a interpretação. Então, na interpretação sempre ingressa o elemento sistemático, né? E o elemento sistemático é a integração. Quando não há lei clara, se integra. Mas mesmo quando se faz a integração, se interpreta. Por quê? Na integração, vai integrar os dispositivos, né, com auxílio da analogia, né, dos princípios gerais de direito, vai se interpretar determinados outros dispositivos para conhecer o direito. Sem conhecer o direito, não é possível fazer integração. Sem conhecer as leis, os dispositivos, sem interpretar os outros dispositivos, não é possível fazer integração. Então, esses dois procedimentos não são tão escalonados, assim, há uma reunião entre eles, né? Bueno, as interpretações, em termos gerais, como início, assim, noções iniciais de interpretação, eu paro por aqui. Eu vou sugerir a leitura de um artigo de autoria do professor jurista Lênio Luiz Streck, né? Jurista bastante conhecido, né, o Lênio. Ele tem um artigo chamado "É paradoxal uma súmula vinculante dizer que uma lei é inconstitucional", publicada na revista online Conjur. Procure então por Streck. É paradoxal uma súmula vinculante dizer que uma lei é inconstitucional. Streck, paradoxal, súmula vinculante, inconstitucional, Conjur. Mais ou menos isso eu vou achar o artigo. Tá? Bem interessante. Muito obrigado.